Olá, boa tarde. Hoje vamos falar sobre a avaliação da obstrução das vias aéreas, no caso a espirometria e o pico de fluxo, e o nosso grupo é formado por Andressa Arissa, Bruna Tavares, Lissandra Neri, Michele Chagas e Maiara da Paixão. A espirometria é a medida do ar que entra e sai dos pulmões. Pode ser realizada durante respiração lenta ou durante manobras expiratórias forçadas. É o principal exame de função pulmonar por conta de sua simplicidade e reprodutibilidade e, ao mesmo tempo, ela fornece importantes informações para a prática clínica. Esse teste auxilia na prevenção e permite o diagnóstico e a quantificação dos distúrbios ventilatórios, sendo parte integrante da avaliação de pacientes com sintomas respiratórios ou doença respiratória conhecida. As principais indicações da espirometria são rastreio de DPOC em tabagistas com mais de 40 anos, no pré-operatório de cirurgia de ressecção pulmonar, na identificação do acometimento pulmonar em doenças sistêmicas, na avaliação de paraefeitos pulmonares por drogas, avaliação dos efeitos de exposição ambiental ou ocupacional na função respiratória, na avaliação de incapacidade funcional, na investigação de dispneia, tosse ou sibilos, avaliar e quantificar o efeito de tratamentos e discriminação de dispneia de causa pulmonar ou cardíaca. Bom, relembrando que é muito importante a gente conhecer sobre os volumes e as capacidades pulmonares, a fim de se compreender exatamente o que cada uma está sendo interpretada, sendo que volume corrente vai corresponder ao ar mobilizado numa respiração normal. A capacidade residual funcional, que é a CRF, é o volume restante nos pulmões após uma expiração normal. Já o volume de reserva expiratório é o ar que se pode exalar adicionalmente a partir de uma CRF. O volume residual é o volume que permanece nos pulmões após uma expiração máxima. A capacidade expiratória é o volume máximo de ar que pode ser inspirado a partir de uma CRF. A capacidade vital, ela vai corresponder a todo o volume possível de ser mobilizado. Já a capacidade pulmonar total é o volume máximo de ar que pode ser comportado nos pulmões. Dentre os principais parâmetros, destaco 3, bastante importantes para a interpretação da espirometria. A capacidade vital forçada, que é o volume de ar que pode ser expirado tão rápido e completamente quanto possível após uma inspiração profunda máxima. O volume expiratório forçado no primeiro segundo, que é o volume máximo que o indivíduo consegue expirar no primeiro segundo de uma expiração máxima. Esse valor exprime o fluxo aéreo da maior parte das vias aéreas, sobretudo aquelas de calibre maior. A relação entre o volume expiratório forçado e a capacidade vital avalia-se a proporcionalidade nas alterações das duas variáveis citadas, conhecida como índice de Tiefenau. Para uma melhor compreensão da classe, trouxemos esse fluxograma bastante resumido para interpretarmos a espirometria. Como já dito no slide anterior, a capacidade vital forçada, o volume expiratório forçado no primeiro segundo e o índice de Tiefenau, que é a relação entre a capacidade vital forçada e o volume expiratório forçado no primeiro segundo, compõem os principais parâmetros para a interpretação da espirometria. Bom, quando o índice de Tiefenau for maior do que 70% e a capacidade vital forçada for maior do que 80%, vamos classificar como uma espirometria normal. Agora, quando o exame dar que o índice de Tiefenau for maior do que 70%, mas a capacidade vital forçada for menor do que 80%, classificamos como distúrbio ventilatório restritivo. Para ser classificado como um distúrbio ventilatório obstrutivo, avaliamos o índice de Tiefenau.
Caso o índice de tifenal for menor do que 70%, avaliamos o volume expiratório forçado no primeiro segundo e a capacidade vital forçada. Se o volume expiratório forçado no primeiro segundo for menor do que 80% e a capacidade vital forçada for maior do que 80%, é classificado como distúrbio ventilatório obstrutivo. Se o índice de tifenal for menor do que 70% e quando avaliarmos o volume expiratório forçado e a capacidade vital forçada e também estiver lá menor do que 80%, classificamos como distúrbio ventilatório obstrutivo com a diminuição da capacidade vital forçada. Para ser considerado um distúrbio misto, devemos fazer a subtração entre a capacidade vital forçada e o volume expiratório forçado no primeiro segundo. Caso dê menor que 12%, confirmamos o distúrbio misto. Caso seja maior que 12%, dizemos que o paciente tem um distúrbio ventilatório obstrutivo com diminuição da capacidade vital forçada. Bom, o peak flow, que é o pico de fluxo, ele é uma outra forma de avaliar a função pulmonar. Ele é um tipo de aparelho que serve para medir o pico de fluxo expiratório máximo, que é a velocidade máxima alcançada pelo ar na expiração. Ele é um método simples e onde detecta o estreitamento das vias aéreas. Para a obtenção da medida do peak flow, é necessário que o indivíduo expire forçadamente através do bocal após uma inspiração máxima. Deve segurar o aparelho na posição vertical, tendo cuidado para não bloquear a saída de ar. Em seguida, colocar a boca firmemente ao redor do bocal de plástico, avaliando que não há escape de ar, pois então interfere nas medidas. Como já dito no último slide, os valores se apresentam em litros por minuto e podem se diferenciar por causa do tamanho, idade, sexo, entre outros fatores. O resultado da medida proporcionada por esse aparelho contribui para o diagnóstico de distúrbio obstrutivo ou restritivo, bem como o acompanhamento, que possibilitará monitorar a evolução da obstrução do fluxo aéreo e da resposta terapêutica, tanto na população adulta quanto na pediátrica. Por fim, as nossas referências. Agradecemos a atenção de todos.